Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Eu sou a Mera Oliveira e venho trazer uma palavra para a nossa reflexão. Venho trazer uma palavra para você em nome de Jesus. Eu quero te dizer, seja firme com a palavra que Deus te deu. Permaneça na posição que Deus te colocou. E tenha cuidado para não se deixar enganar e acabar desviando-se da direção que Deus te deu sem perceber, por achar que pode trocar ou substituir aquilo que Deus te direcionou por outra direção aparentemente boa ou aparentemente vinda de Deus, mas que é contrário àquilo que Deus já te ordenou. Tome muito cuidado, porque toda desobediência tem suas consequências. Em 1 Reis, no capítulo 13, do versículo 11 ao 34, a palavra de Deus nos diz que Deus permitiu, Deus mandou um leão matar um profeta dele, por ter desobedecido a palavra de Deus. Isso não foi exatamente porque o profeta queria desobedecer, mas porque o profeta se deixou enganar por uma palavra vindo por outro homem que também se dizia ser profeta. Veja só a palavra de Deus. Veja só o que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz que em Betel havia um profeta já de idade. Já era velho e provavelmente velho na presença do Senhor. E esse profeta tinha ido em cumprir sua missão. E Deus tinha lhe dito, Deus tinha lhe ordenado que nesse lugar não era para o profeta nem comer, nem beber, nem tornar a ir pelo mesmo caminho. Esta foi a palavra de Deus dada ao profeta. Mas a palavra de Deus nos diz que assim que o profeta a palavra de Deus nos diz que assim que o profeta de Deus partiu, assim que ele foi embora deste lugar, os filhos de um homem contou-lhe tudo que o homem de Deus havia feito naquele lugar e de todas as palavras que o profeta havia dito ao rei. E ao saber disso, o homem ficou interessado em saber mais do profeta e quis saber por qual caminho o profeta havia ido embora. E ao saber por onde o profeta de Deus havia partido, esse homem foi atrás do profeta e convidou o profeta para voltar com ele pelo mesmo caminho e que fosse em sua casa e comesse e bebesse. Então este homem encontrou com o profeta e lhe disse: venha comigo à minha casa e come pão. Mas o profeta respondeu: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali não comereis pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo mesmo caminho que foste. E veja que até aqui, em 1 Reis, no capítulo 13, no versículo 17, o profeta de Deus esteve firme com a palavra que Deus já tinha lhe ordenado. Mas veja que logo no próximo versículo, bastou o homem mentir, bastou o homem fingir, dizendo que ele também era profeta de Deus e que um anjo havia lhe falado pela palavra do Senhor, que era para mandar o profeta de Deus voltar com ele, comer pão e beber água com ele. Foi só ele fingir. Ele mentir e dizer que também era profeta, que o profeta de Deus se deixou ser levado pelo engano e deixou prevalecer o que o homem fingido lhe disse e deixando de lado a ordem que Deus havia lhe dado, que a ordem era para ele não voltar pelo mesmo lugar, nem comer, nem beber. Infelizmente, bastou o homem dizer que também era profeta de Deus, que o verdadeiro profeta de Deus vacilou e caiu na conversa e voltou, comeu e bebeu e fez tudo o contrário àquilo que Deus lhe havia ordenado. E consequentemente, a palavra de Deus nos diz que porquanto ele desobedeceu a ordem do Senhor, porquanto o profeta foi rebelde
ao contrariar a direção que Deus já tinha lhe dado, Deus usou um outro profeta a lhe dizer: assim te diz o Senhor, visto que foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor te mandara, voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar onde te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E a palavra de Deus nos diz em 1 Reis, no capítulo 13, no versículo 24, que assim foi feito. Foi um leão e encontrou o profeta no caminho e o matou. E seu cadáver ficou no caminho, e lá estavam o jumento e o leão parados perto do cadáver do profeta. E assim se cumpriu a profecia segundo a palavra do Senhor. Não era este o plano de Deus para a vida do profeta. Muito pelo contrário, o plano de Deus era de levar ele de volta para sua terra e mais anos de vida e missões a cumprir, dando-lhe o livramento de morte. Porém, o profeta despercebidamente desobedeceu a ordem do Senhor. E o que eu quero te falar através dessa palavra: se você já tem uma ordem dada por Deus, porque vai receber uma profecia, uma direção que te diz ao contrário daquilo que Deus já te direcionou, que Deus te ordenou. A própria palavra de Deus já nos alerta que nos fins dos tempos apareciam muitos falsos profetas. Então tome muito cuidado. Em tudo, busque direção, busque uma confirmação de Deus para aquilo que lhe foi dito. Busque uma afirmação se veio de Deus ou apenas do coração do homem, ou até mesmo de espírito de engano. E entenda, se você tem uma palavra, uma ordem de Deus, Deus jamais vai te dar uma palavra através de outra pessoa contrariando a direção que Ele já te ordenou. Outra lição que podemos aprender com isso também é: se você já sabe que tais práticas é contrária à palavra de Deus, e se você já decidiu que quer obedecer à palavra de Deus, que não quer mais cometer os mesmos erros, porque Deus já tocou em seu coração e te direcionou como você deve seguir, de qual caminho você deve seguir para a salvação da tua alma. Seja firme naquilo que Deus colocou em seu coração. Seja firme em não contrariar a palavra de Deus. Seja firme em obedecer aos mandamentos de Cristo. Não se deixe levar por opiniões, nem por convites tentadores, porque depois não vai ter essa desculpa, porque alguém insistiu ou te enganou e por isso você acabou caindo. Se preciso for, se afaste, evite, fuja. Às vezes, Deus é que permite as situações para nos testar e você precisa optar por escapar das armadilhas e ciladas do diabo. A palavra de Deus nos diz que Deus não permite sermos tentados além do que possamos suportar, que o Senhor, Ele sempre nos mostra um escape. Cabe a você se esforçar e deixar a direção de Deus falar mais alto em seu coração, a palavra de Deus prevalecer em sua mente e seu coração e em suas atitudes, e agir. Deus te ajudará. Não caia na tentação e no engano, porque depois você pode sofrer as consequências que nem sempre dá tempo de voltar atrás. A palavra de Deus já nos diz em Isaías 55:7: deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. E em Mateus 25, versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Estamos vivos agora e mais tarde não sabemos. Estamos vivos agora, ainda estamos respirando. Mais tarde não sabemos. Não fazemos ideia de quanto tempo ainda nos resta. Então o tempo de buscar mais, de nos consertar, de nos endireitar nos caminhos de Deus, diante dos olhos de Deus, é hoje, é agora e a todo tempo, a cada instante, a cada momento que ainda temos esta oportunidade de buscar e lutarmos para permanecermos da forma que Deus espera de cada um de nós. Então não esqueça,
Não esqueça do que a palavra de Deus te diz. Busque sempre se manter firme em vigilância, em oração e na posição daquilo que Deus te ordenou. Não se deixe desviar nem para a direita, nem para a esquerda, porque contrariar aquilo que Deus nos ordena, há uma consequência que pode ser grave. Oremos e vigiemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, Deus já lhe deu uma direção, seja através de uma palavra, através de alguém, através de um sonho ou alguma situação. E aí você faz de conta que não acredita que foi de Deus, ou prefere ouvir outra palavra para seguir contrário àquilo que Deus já lhe falou ao seu coração. Não porque você está sendo enganado, ou porque você está verdadeiramente duvidando da palavra de Deus, mas sim porque você precisa de uma desculpa e o mundo está cheio de opiniões, convites e armadilhas para te fazer desacreditar da palavra de Deus. E aí, como Deus já falou no seu coração, você não duvida do que Deus te falou. Mas está sendo mais fácil você fazer de conta que não acredita na palavra de Deus e aceitar aquilo que melhor lhe convém, aquilo que seu corpo deseja, aquilo que é mais prazeroso. Mas tenha muito cuidado, porque o tempo está se encurtando e você pode até fazer de conta que se esqueceu, mas Deus sabe da palavra e da direção e da resposta que Ele já te deu e o que se passa em sua mente, em seu coração. A escolha é sua e ainda está em tempo, mas uma hora esse tempo vai acabar. Cuidado! Orai e vigiai em nome do Senhor Jesus Cristo, porque não sabemos nem o dia e nem a hora. Amém? O tempo está passando, o tempo está se encurtando. Se você ainda respira, você ainda tem essa oportunidade que o Senhor te dá. Orai e vigiai em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente e te dê um ótimo descanso, te dê paz, te dê alívio, te dê direção, que você escolha caminhar segundo a palavra de Deus. Jesus te abençoe, em nome de Jesus, você seja abençoado. Eu sou a Melra Oliveira e eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que você possa estar compartilhando essa palavra com mais alguém.